Olá a todos vocês que estão acompanhando este vídeo, você que veio aí com a intenção de aprender um pouco mais sobre uma das principais ferramentas do computador, que é o mouse. O mouse é muito importante, pois ele é basicamente uma das principais ferramentas de interação entre você, usuário, e o computador. Muitas pessoas, por não terem tido contato com esta ferramenta antes, ficam um pouco perdidas na hora que vão manusear o mouse. Por padrão, o mouse do computador possui 3 botões. O botão esquerdo, que é considerado como o botão de ação e seleção, é um dos mais utilizados, basicamente é o principal botão que temos no mouse. Vejamos agora então o que podemos fazer com o botão esquerdo do mouse, que é o botão de seleção, ação. Bom, seleção é quando selecionamos uma determinada área. Neste momento estou movendo o cursor do mouse, cliquei com o botão esquerdo e segurei, sem soltá-lo o botão. Assim eu posso fazer uma seleção em uma determinada área do meu computador. Podemos, por exemplo, usar isso para selecionar diversos objetos dentro do nosso computador. Sejam eles arquivos, sejam eles ícones, nós podemos usar a função de seleção, clicando com o botão esquerdo, segurando e arrastando, para selecionar 2 ou mais ícones. Observem que eu acabei de fazer a seleção aqui entre esses 2 ícones. Assim os dois eles ficam selecionados, marcados, e eu posso movê-los juntos, pois eles estão agrupados graças à seleção. Se eu quiser selecionar apenas um por um, eu basicamente clico uma vez só em um dos ícones, fazendo então a seleção dele. A outra função do botão do mouse é a função de ação. Nós podemos utilizá-la para abrir coisas, por exemplo. Por exemplo, eu quero abrir um site na internet. Então venho até o meu navegador, caso ele esteja aqui. Dou um clique apenas. Eu acabo de abrir o meu navegador. E aí eu posso navegar pela internet, apenas clicando uma vez. Isso já é uma ação que eu faço com apenas um clique. Caso eu queira fechar este navegador, eu vou com o cursor do mouse até o botão de fechar, até o ícone de fechar, e aperto com o botão esquerdo do mouse. Pronto, eu acabei de fazer uma outra ação. É um simples comando que você, usuário, dá para o computador e ele te responde. Já para outras determinadas ações, nós precisaremos clicar 2 vezes, como por exemplo abrir pastas, alguns arquivos, alguns programas, principalmente quando eles são ícones na área de trabalho, como por exemplo a própria lixeira. Para eu abrir a lixeira, eu preciso clicar 2 vezes sobre ela. Então, 2 cliques, eu consegui abrir a pasta da lixeira. Para fechar, um clique no botão fechar. Então, dependendo do que eu for abrir, eu vou ter que clicar 1 ou 2 vezes. Na internet, quando estamos navegando, geralmente utilizamos o mouse para abrir as coisas. E para isso, geralmente, utilizamos apenas um clique. Por exemplo, vou agora abrir o YouTube. Cliquei no YouTube. Vou escolher um vídeo aqui dentro do YouTube. Cliquei no vídeo do YouTube. E ele já vai abrir. Então tem coisas que eu posso apenas clicar uma vez, como por exemplo navegar na internet. E tem outras coisas que eu tenho que clicar 2 vezes para abrir, como por exemplo pastas no meu computador ou arquivos no meu computador para que eles sejam abertos. Essa é a função do botão esquerdo do mouse. Selecionar. E a função de ação, que eu posso basicamente abrir algumas coisas. Vamos agora para o botão direito do mouse, que também é um dos principais. Esse botão, podemos dizer que ele é o botão de opções, onde seu cursor do mouse estiver posicionado em cima, ele irá abrir opções de acordo com aquela posição. Neste momento eu não estou posicionado em nenhum ícone, os 2 ícones aqui que eu tenho na área de trabalhos estão aqui neste canto. Eu coloquei o meu mouse bem aqui no canto, no meio, basicamente, da área de trabalho. Quando eu clicar com o botão direito do mouse, vai abrir as opções que eu tenho sobre a área de trabalho, como exibir, classificar, atualizar, novo, configurações de exibição e personalizar. Perceba que, se eu clicar com o botão direito do mouse em cima de um ícone, primeiro eu posiciono o cursor do mouse, depois eu clico com o botão direito. Irá abrir algumas opções diferentes. Não são as mesmas opções, por exemplo, para este ícone acima, e não são as mesmas opções que vimos antes para a área de trabalho. O botão direito do mouse pode ser muito útil para diversas coisas, como por exemplo,
aprendemos a selecionar. Se eu clicar com o botão direito do mouse, depois que selecionamos um ícone, ele nos dá as opções de copiar aquele ícone. Depois que eu copiar aquele ícone, ou qualquer outro tipo de arquivo, se eu clicar novamente com o botão direito do mouse, mas só que agora em uma área específica, ele vai habilitar a opção de colar. Aí eu consigo criar uma cópia daquele ícone. E os dois irão funcionar perfeitamente, pois eu tenho uma cópia deles. Se eu quiser apagar alguma coisa, também posso utilizar o botão direito do mouse. Botão direito, excluir. É a opção que ele nos dá sobre aquele ícone. E aí eu acabei de mandar aquele ícone para a lixeira. Como sabemos, para abrir alguma pasta ou a lixeira, por exemplo, nós temos que clicar 2 vezes em cima dela. Então pego, clico 2 vezes, tá aqui o ícone que eu acabei de copiar e mandei para a lixeira. Agora, se eu clicar com o botão direito do mouse, que é o botão de opções, em cima da lixeira, eu tenho a opção esvaziar a lixeira, já que tem alguma coisa lá dentro. Aí eu posso clicar com o mouse esquerdo, com o botão do mouse esquerdo, para esvaziar a lixeira, pois é ele que é o botão de ação. Então eu clico com o botão direito para abrir opções e clico com o botão esquerdo para confirmar uma ação da opção escolhida. Se eu quiser criar uma pasta em algum local do computador, por exemplo, também podemos utilizar o botão direito do mouse. Aqui na área de trabalho, cliquei com o botão direito, fui na opção novo, pasta. Agora eu posso utilizar uma pasta que eu criei graças ao mouse com o botão direito. Criada a pasta, se eu clicar com o botão direito em cima dela, vai abrir as opções daquela pasta, inclusive suas propriedades, caso eu queira ver, renomear aquela pasta ou fazer qualquer outra coisa com ela, que as opções permitem. Bem, apresentamos então aí o botão direito do mouse, que é o botão de opções. Vamos agora falar um pouco sobre o scroll do mouse. Vamos novamente abrir com um clique o navegador para poder acessar a internet. Vamos procurar, por exemplo, um site como G1. Perceba que, neste momento, eu estou descendo a página. Como estou fazendo isso? Estou fazendo isso graças ao botão do scroll do mouse. Eu estou rodando o scroll para baixo. E assim eu consigo visualizar as coisas que estão na parte inferior da página do site. Caso queira subir, scroll para cima. Como foi dito, o scroll também é um botão. Se você segurar este botão em uma página da internet, por exemplo, você verá o cursor do mouse irá mudar. Olha só, ele mudou para um círculo que tem diversas setas em diversas direções. Serve basicamente para você também navegar pelo site, indo para baixo, indo para cima, de acordo com o que você fizer com o seu mouse. A direção que você levar o seu mouse, pressionando o scroll, irá te levar para aquela posição. Para cima, para baixo. Se eu soltar o scroll, perceba que o cursor mudou e eu não consigo subir a tela, não consigo descer a página, não consigo nem subir a página. Se eu segurar o scroll do mouse de novo, se eu apertar o botão, afundar o scroll, aí agora sim eu consigo subir. Bom, esse foi um pouco do básico aí sobre o que você pode fazer com o mouse. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre como utilizar o mouse. Deixa aquele like, compartilha para mais pessoas conhecerem aí as funções do mouse e como utilizar ele corretamente. E não percam os próximos vídeos, teremos principalmente um vídeo falando aí sobre o teclado, suas principais teclas, funções, os atalhos, como usar a acentuação, que também é uma dica muito importante para quem não tem muito conhecimento sobre computador. Fui!